Olá pessoas, tudo bem? Que bacana ver tanta gente aqui reunida para ouvir um pouquinho dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, os ensinamentos trazidos pelo nosso querido Kardec, os ensinamentos de Chico Xavier. E nós estamos vivendo um momento onde a sociedade precisa refletir sobre os últimos acontecimentos. Nós precisamos refletir sobre tudo o que está acontecendo e a gente espera que ao final de tudo isso a gente possa sair fortalecidos e melhores do que entramos no início desta pandemia e que todo mundo possa estar bem e com saúde neste momento. É o nosso desejo para você e todos os seus familiares. O tema de hoje que nós escolhemos é as curas de Jesus. Eu gosto muito de falar sobre isto porque a gente precisa entender que não existe milagres, que nós somos os milagres. E que assim como estamos vivendo uma pandemia na atualidade, na época também de Jesus, existia uma doença chamada lepra. E esta doença também era uma grande pandemia e ela trazia medos, trazia incertezas, inseguranças e um monte de outras coisas. Para começar então a nossa palestra de hoje, o nosso bate-papo, eu queria lembrar que felizes os que choram, pois Deus os consolará. Do ponto de vista espiritual, as dificuldades que estamos passando no dia de hoje foram criadas por nós mesmos, nesta vida ou em vidas passadas. Geralmente as lágrimas que estamos derramando no dia de hoje são lágrimas que nós provocamos ao nosso próximo. A dor que ontem causamos aos outros é a dor que sentimos no dia de hoje. Cada criatura reencarnada permanece, mas derivantes de tudo o que fez consigo e com o próximo. O texto que eu acabei de ler foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, chamado Lei do Amor. E assim, meus queridos, eu começo então o tema da nossa noite, lembrando
daquela cena da mulher hemorrágica. E é por aqui que eu quero começar as nossas reflexões. A mulher hemorrágica, durante 12 anos, sofria de um problema que era muito complicado na época dela. Pensa uma mulher durante 12 anos tendo hemorragias direto, sem parar. E as mulheres, quando estavam naquele período fértil dela, no período menstrual, elas eram consideradas impuras, imundas na época de Jesus. Então, quando a mulher estava no seu período menstrual, ela não podia conviver com a sociedade. Ela tinha que se isolar, ficar trancada, porque a sociedade considerava que ela era uma pessoa imunda. Imagine só uma pessoa por 12 anos ficando isolada do convívio social, tendo que ficar dentro da sua casa, sem ver pessoas, sem ver ninguém. Pensa uma pessoa 12 anos isolada dentro de casa. A gente está aí há 15 dias, 20 dias, tendo que passar por um período de quarentena, e muitas pessoas já estão ficando desesperadas com o que está acontecendo. Mas aí eu imagino uma mulher 12 anos, gente, 12 anos dentro de casa, 12 anos sem convívio com ninguém. Aí esta pessoa, esta mulher hemorrágica, ficou sabendo que Jesus estaria passando perto da sua casa. E naquele dia ela decidiu que ela ia ter um encontro de verdade com Jesus. E aí ela saiu correndo da sua casa, ela quebrou as regras da sociedade naquele momento e se enfiou no meio da multidão. Eu costumo dizer que era uma multidão, para a gente imaginar quantas pessoas tinham. Pensa 25 de março, numa época véspera de Natal, véspera do Dia das Crianças, aquela ladeira Porto Geral, para quem não conhece, aqui de São Paulo, lotada de gente. E aí ela se enfiou no meio daquela multidão. E aí ela foi empurrando um, empurrando o outro, até que ela conseguiu tocar na barra da saia das vestes de Jesus. E naquele momento Jesus disse assim: alguém me tocou. E aí os apóstolos que estavam do lado falaram assim: claro, Senhor, que alguém te tocou, tem tanta gente aqui, tem tantas pessoas aqui, é claro que alguém tocou você. E aí Jesus disse assim: não, alguém me tocou com a alma, porque eu senti que de dentro de mim saiu poder. E este é o convite, que neste momento de isolamento a gente possa tocar Jesus com a nossa alma, porque na hora que a gente fizer isso, vai sair poder de dentro dele. E esse poder vai nos curar. Mas o mais importante de tudo isso é que Jesus nunca quis que os méritos da cura fossem atribuídos a ele. Ele nunca assumiu nenhuma cura. Ele nunca assumiu nenhum milagre. Ele sempre dizia assim para a pessoa: a tua fé te curou. Vá e não peques mais. E é nesses momentos que estamos vivendo na atualidade, que nós não podemos deixar o medo tomar conta da gente. É neste momento que a nossa fé precisa ser fortalecida. É neste momento que precisamos acreditar que Jesus vai nos tocar, desde que a gente queira tocar Jesus com a nossa alma. E assim, olhando os milagres de Jesus, a gente lembra também de um momento muito importante, que é o momento quando Jesus encontrou um leproso. E esse leproso, quando encontrou com Jesus, se aproximou e caiu de joelhos diante dele, dizendo assim: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado.
No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Além do sofrimento físico que a doença impunha, os chamados leprosos experimentavam também uma grave dor moral, decorrente do isolamento social, do preconceito que a sociedade tinha para com eles. E aí, analisando este caso que eu acabei de citar, quais foram as atitudes que este leproso teve para obter a cura? Narra o Evangelho que o doente primeiramente se aproximou de Jesus, ou seja, ele procurou ter proximidade com Cristo. Da nossa parte, será que nós não estamos distantes de Jesus? Quando foi a última vez que dialogamos com o nosso Mestre em nossas preces? Talvez tenhamos pedido algo a Ele em oração, mas quando foi que perguntamos o que Ele quer de nós? O leproso da história nos ensina a ter esta proximidade. É preciso ir ao encontro de Jesus. É preciso tocá-lo. É preciso ouvi-lo. É preciso senti-lo. E não apenas esperar que ele venha até nós nos tocar. É o leproso que toma a iniciativa do encontro. Assim como aconteceu com a mulher hemorrágica que eu acabei de citar. E esse leproso se aproxima do mestre e não fica parado e imóvel, porque tão logo se aproxima, ele cai de joelhos diante de Jesus. E isso não é uma mera reverência, mas isto é um gesto de quem quer algo muito maior de Jesus, muito mais do que simplesmente a cura física. Um gesto que mostra arrependimento, que mostra humildade, diante daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se a nossa vida está em perigo, é porque nós desviamos do roteiro espiritual que Jesus traçou em seu Evangelho. Todas as vezes que a humanidade desvia da rota do amor, a sociedade, a humanidade vai adoecer, para que o sofrimento nos ajude a retornar para o caminho que Deus traçou. O leproso nos ensina a postura do arrependimento e da humildade. E é isto que nós precisamos neste momento. Adotar uma postura de arrependimento e de humildade, para que assim como Jesus conseguiu tocar e curar a mulher hemorrágica, e curar este leproso, que a gente também possa ser curado do espírito, para que o físico possa ser curado oportunamente. Aproximar, meus queridos, de Jesus é reconhecer as nossas impurezas, e não aquelas que estão apenas no nosso corpo, mas aquelas que não podem ser removidas com água e sabão. Aquelas impurezas que são causadas na nossa vida por causa do nosso desamor. E para finalizar a nossa conversa de hoje, antes de termos a lepra no corpo, temos a lepra no espírito. Qualquer doença que se manifesta no nosso mundo concreto surgiu antes no nosso mundo abstrato. Talvez não tenhamos forças para perdoar quem nos feriu, mas se pedirmos a Jesus que Ele nos ajude a perdoar, certamente receberemos o auxílio necessário e ficaremos limpos desta mágoa. Peçamos então, meus queridos, que Jesus faça morada em nós, que o ódio não prevaleça na nossa vida,
que a tristeza não nos domine, que a cólera não tome conta da nossa boca e dos nossos braços. Jesus tem o poder de nos purificar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O mundo pode até te fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. Obrigados, queridos, por acompanhar essa conversa no dia de hoje. E oportunamente estaremos juntos falando novamente sobre outros assuntos ligados aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Uma abençoada noite para todos vocês, para todos nós, uma abençoada semana e que ficamos na nossa casa seguros e protegidos, seguindo as orientações aí dos especialistas, dos técnicos de saúde. Valeu, pessoas, obrigado!